Bom dia a todos. Como vocês estão? A carta missionária desse trimestre, ela tem como objetivo ajudar os refugiados na América do Norte. A última vez que essa ajuda ela foi concedida aos refugiados foi em 2011. E a história de hoje, ela vem trazendo a vida de Jimmy, um jovem asiático que morava em Myanmar. Esse é o país de origem. Mas Jimmy, com um coração cheio de mágoa, de angústia, porque o seu país o magoara muito, ele tinha como vontade de ser um guerrilheiro. Só que essa ideia ali no momento, ela foi pausada, digamos assim, porque ele teve que fugir do seu país. E ele fugiu e se colocou como refugiado. Ele foi para a Tailândia com seu pai e ali ele viveu num campo de refugiado. Naquele momento, ele conversou com o pai dele, compartilhou com ele a ideia, o sonho que ele tinha de ser um guerrilheiro, por conta de toda a mágoa que o seu país lhe causara. Só que o pai ele lhe desmotivou quanto a isso. O pai disse que não seria uma boa ideia e o incentivou a ser pastor. Só que Jimmy ficou um pouco receoso quanto a essa proposta do pai. E durante os dias se passando, ele conheceu a Igreja Adventista para refugiados naquele local ali, na Tailândia. E ele ficou impressionado e resolveu seguir a ideia que o pai lhe sugerira, de ser um pastor. E então Jimmy se torna um pastor e começa a ajudar o seu povo. O seu povo tem até um nome peculiar, são os, eu não sei se Karens, eu não sei se é assim que se pronuncia. Então ele começa a ajudar o seu povo. Dali, Jimmy vai para os Estados Unidos como pastor, depois de algum tempo. E ele começa a ajudar os refugiados na América do Norte. Então Jimmy percebe ali que as pessoas estavam um pouco desmotivadas porque as pregações, os cultos não eram feitos nos idiomas dos nativos, nos idiomas nativos. Então, qual a ideia de Jimmy? Ele começa a desenvolver os cultos nos idiomas daquelas pessoas e ele, em pouco tempo, consegue organizar 3 igrejas. Imagina que bênção. E Jimmy ali, ele começa a trabalhar não só como refugiados, mas também com plantio de igrejas. Olha que bênção. Jimmy, ele não alcança depois que ele consegue perdoar, liberar o perdão para o país que tanto lhe agredira. Então, o convite que fica para nós hoje é que possamos ajudar essas pessoas, os refugiados que se encontram na América do Norte, que possamos fazer como os cristãos da igreja primitiva, sermos liberais, darmos e devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence, os dízimos e as ofertas. Os dízimos, nós entendemos que a Bíblia, Deus ele nos pede os 10%, mas podemos dar mais. Se você pode, dê a mais, pensando nas pessoas que precisam, não só os dízimos, mas as ofertas também. O que falta para que possamos ajudar pessoas, irmãos, que vivem em situações muito piores do que muitas vezes imaginamos, piores de pessoas que estão ao nosso lado, enfim. As mídias, elas mostram para a gente a realidade dessas pessoas. Que Deus, o Espírito Santo, ele possa tocar os nossos corações nessa manhã, para que sejamos liberais. Um feliz sábado a todos. Olá, bom dia a todos. Muito bom a gente estar voltando, né? A igreja voltando a receber pessoas. Já faz alguns sábados a gente tendo a oportunidade de estar recapitulando a lição, não só para você que está em casa nos assistindo, mas também presencialmente aqui com vocês. Esse calor humano faz bem, né, Ailton? Melhor tirar a máscara. Bom, pessoal, a gente vai estar recapitulando agora a lição 11, né, do nosso trimestre, e ela traz como título Ansiando por Mais. E quantas coisas a gente anseia, não é verdade? Quantos anseios a gente tem no nosso coração?
anseios ligados à nossa vida particular no que se diz respeito à questão de estudo, acadêmica, questão profissional, questões muitas vezes de saúde e inúmeras oportunidades, inúmeras vezes, né, infelizmente a gente acaba deixando alguns anseios espirituais de lado. E a gente vai estar abordando aqui, na lição 11, alguns temas que foram recorrentes com o povo de Israel. Vamos estar falando de alguns símbolos, né, que nos ajudam e ajudaram eles também a entender um pouquinho mais dessa dinâmica. E para isso, eu gostaria de trazer para vocês aqui o nosso verso para memorizar, o nosso verso áureo que era falado. Está passando aqui na tela para vocês. Elton, pode ler para nós o verso ali? Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Quão inteligente, quão feliz, quão sábio é o homem que aprende com o erro dos outros, né? Que não precisa passar por adversidades, não precisa passar por circunstâncias adversas para que possa aprender, para que possa de alguma forma estar aperfeiçoando seu caráter, sendo lapidado a partir de situações que aconteceram na vida de algum irmão, de alguma pessoa próxima e que extraíram lição daquilo. Mas dentro desse contexto de lição, Jesus, né, Deus nos traz coisas muito didáticas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né, Elton? Nos fala um pouquinho sobre o que a lição explanou no que se diz respeito aos símbolos, aos exemplos que o povo de Israel tinha, como é que isso pode ser aplicado para a nossa vida nos dias de hoje. Fala um pouquinho para nós disso, Elton. Bem, nós percebemos na lição que a gente pode aprender com os exemplos daqueles que já passaram, né, já viveram antes de nós. E no caso do povo de Israel, a gente viu aqui que Paulo, possivelmente escreveu a carta aos Hebreus, ele nos diz que o que eles passaram serviu como exemplo para que a gente tivesse como lição de não percorrer nos mesmos erros que eles. Praticamente eles se perderam na desobediência e também na incredulidade do que Deus poderia fazer por eles. E a libertação da escravidão é algo bem interessante, que é um exemplo para nós, porque Deus ele não coloca condições para libertar a pessoa da escravidão. Mas depois que Ele liberta da escravidão, Ele pede que a pessoa prossiga por um caminho diferenciado, melhor. E nós percebemos que foi isso então que Deus propôs a eles, que eles libertassem então dessa escravidão do Egito, dos gostos do Egito, das vontades, das coisas que existiam no Egito. É o mesmo que acontece conosco também. E nesse contexto, Paulo ele explora a passagem então pelo Mar Vermelho como sendo um sinal do batismo. E para nós também o batismo é uma libertação da escravidão. É uma decisão pública que estamos andando ao lado de Deus a partir de então. E nesse contexto Deus manda o maná que representa Jesus. Só um pouquinho, Duda, pode passar para nós ali? A gente até fez um quadrinho comparativo, o pessoal ir acompanhando isso que o Elton está trazendo para a gente aqui. A próxima, por favor. Aí. Vai lá, Elton. Então a gente percebe que o maná representava o Jesus, o pão da vida. Assim como eles também tocaram a rocha para que ela vertesse água, Jesus é a rocha de Deus e Ele é a água da vida. Então nós temos muitas coisas a aprender com os símbolos da história de Israel. Ailton, conta um pouquinho mais desses símbolos para nós. Na verdade a lição vem trazendo isso, né? Ao longo dos sábados aí, a gente vem trabalhando um pouquinho esses símbolos e hoje de uma maneira bastante específica, alguns símbolos que o Elton já falou, mas acho que é importante a gente abordar um pouquinho mais aí. Para quem está chegando agora, deixa eu lembrar uma coisa aqui importante, que sempre que a gente fala de uma maneira geral, né? A Igreja Adventista, em todo o mundo, estabeleceu um critério de estudo da Bíblia. Esse critério é semanal, divididos em trimestre. Cada trimestre tem um assunto que a igreja no mundo, a igreja mundial, definiu para ser estudado em todo o mundo o mesmo assunto. Então, quando você lê, quando você vê que esses assuntos estão distribuídos num livretinho, agora online também, chamado de Escola Sabatina, chamada Lição da Escola Sabatina. Então, o mundo inteiro está discutindo esse mesmo assunto hoje. É bacana já pensar nisso, né? Dá uma integração, um sentido de pertencimento. Nós pertencemos a uma igreja mundial, como Michele falou aqui agora. Vamos dar uma oferta com destino a algum organismo da nossa igreja, em algum lugar do mundo que precisa da nossa contribuição. Realmente a lição está falando, a lição do trimestre fala sobre descanso em Cristo. E esse modelo que
está sendo tratado já aqui, já começaram a falar, ele trabalha em cima de você entender o que significa você olhar para um símbolo, olhar para um modelo e imaginar o real. Então, essa imaginação do real, ela tem que... Algumas pessoas, e você vê isso nas crianças, na escola, quando você vai ensinar as crianças alguma coisa, ela aprende muito mais facilmente se você mostrar para ela uma figura. A gente também é assim, a gente compreende muito melhor se nós entendermos, visualizarmos, ouvirmos e mais ainda se falarmos a respeito disso. Deus, quando criou a humanidade, entendeu, ele sabe que a gente tem uma capacidade de compreensão limitada perto dele, infinitamente menor, e construiu esse modelo de ensino através de símbolos. E aí que é bacana você ver o que ele fez no passado, no deserto, Ele instituiu símbolos, modelos, maquetes, e para a gente compreender melhor, Hoje a gente vai presenciar aqui na Igreja Central a cerimônia da Santa Ceia, que tem seus símbolos. Então, você começa a compreender por que eu vou comer o pão, por que eu vou tomar o suco da uva, o que significa isso? São símbolos. E Deus, muito hábil, usou esse instrumento de ensino para passar para nós. No Velho Testamento, está recheado disso, como o Elton já falou, o Edu também. Mas o que mais me chama a atenção no Velho Testamento, e que nós adventistas defendemos com mais propriedade, é a doutrina do santuário. É um símbolo. O santuário foi construído como um modelo daquilo que seria feito, aquilo que existe no céu. E o processo de você visualizar aquilo que acontecia no santuário, você visualizando, presenciando aquilo, o povo de Israel presenciando aquilo, sabia que haveria um Messias que viria para eliminar o problema do pecado no mundo. Então, quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus, estava se referenciando àquele cordeiro que era sacrificado lá. Estou falando demais, mas é mais ou menos isso. O cordeiro, o símbolo do cordeiro sendo sacrificado, era para perdão do pecado do dono do cordeiro, Aquele sangue do cordeiro era passado para o sacerdote, que espargia na cortina do santuário. Se vocês lembram disso, quem não lembra, o Du tem uma classe que ele vai anunciar depois aqui, que vai acontecer, bem bacana, e o pecado ficava armazenado. Uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no santuário, era o único que passava para o lugar santíssimo. Então ele pegava simbolicamente os pecados que estavam dentro do Santíssimo e saía com ele. Esse trânsito do Santíssimo até o bode expiatório, o pecado estava com o sumo sacerdote. Ao colocar a mão em cima do bode que ia para o deserto, o bode expiatório, o pecado passava do Santíssimo para o bode expiatório. Símbolos, todos símbolos, maravilhosos símbolos, lições maravilhosas que Deus nos dá através de coisa que está escrita ali. Nós adventistas cremos nisso. Outras organizações, outras igrejas não aceitam essa doutrina do santuário. Por que é difícil de aceitar isso, gente? Porque ele reflete a criação. Quando eu entendo que tem um sumo sacerdote que é criador, e ele que pode expiar o pecado, porque foi ele que criou, então eu tenho que colocar Deus como criador. E não é todo mundo que aceita isso. Vai, Dulce, eu vou falar demais aqui. Não, mas é bem importante isso que o Ailton está trazendo. Por quê? Porque esses símbolos que muitas vezes nós, nos dias de hoje, eu digo como sociedade, muitas vezes não queremos nos valer desses símbolos. A gente prefere um estudo que seja um pouco mais, aos nossos olhos, mais prático, mais aplicado, que seja menos teórico, menos teológico. Mas isso acaba muitas vezes não sendo suficiente para criar o embasamento da nossa fé. Então, esses símbolos que estão sendo discutidos aqui na lição
e que a gente vai estar apresentando de alguma forma aqui para vocês, é um conteúdo muito, muito, muito interessante. E até aproveitando a deixa já que o Ailton colocou, nós vamos estar fazendo um grupo de estudos sobre esses símbolos de Israel. Infelizmente hoje a gente não vai ter condições de explicar para vocês cada um dos itens do santuário, qual é o significado, qual que é a abrangência, o que esse símbolo quer trazer para a gente. Mas a gente gostaria de todo o coração de convidar, tanto você que está aqui na igreja, como você que está nos acompanhando pela internet, a tendo interesse, manifestar o interesse pelo WhatsApp da igreja. Vou pedir até para o Duda colocar aqui o número do WhatsApp da igreja também. Manda um recadinho para nós falando, olha, eu tenho interesse em fazer um estudo sobre os símbolos do antigo Israel. Nós vamos estar criando um grupo de estudo sobre isso e nós vamos estar podendo estar abordando de maneira um pouco mais didática cada um desses símbolos. O Ailton comentou aqui sobre o cordeiro, que realmente era algo que talvez, sob o ponto de vista de significância, que remetia para Jesus, que tem uma importância muito grande, mas nós temos outros itens do santuário que também levavam a condução para Deus. Então, o nosso Deus, ele se manifestava no lugar santíssimo do santuário, mas para que chegasse no lugar santíssimo do santuário, a gente passava pelo altar de sacrifício, passava pela pia, passava pela mesa dos pães asmos, passava pelo candelabro, enfim, a gente tinha uma série de itens que possuem significados extremamente importantes, não só do ponto de vista didático da nossa igreja, de entender isso, mas o nosso contexto profético. Então, quando a gente pensa na reforma protestante que aconteceu para que nós chegássemos nos nossos dias, várias luzes foram sendo trazidas ao mundo. Então, a gente tem a luz que veio sendo trazida por Lutero, por John Wycliffe, por uma série de reformadores, e tudo isso tem conexão com o santuário. Então, nós como adventistas que temos essa doutrina que diferencia a nossa denominação para as demais denominações, muitas pessoas acham, não, os adventistas são aqueles que guardam o sábado. Tem uma série de outras denominações que também guardam o sábado. Vou falar de um outro símbolo aqui, Eduardo, que é o símbolo maior, né? Veja, o povo de Israel, quando estava cativo no Egito, e saiu do Egito para ir para Canaã, simboliza o quê? Porque a história do povo de Israel simboliza a história da humanidade. Presos ao pecado, saímos para vaguear em nossa vida, obedecendo ou não a Deus, para chegar em algum lugar. Nós também queremos chegar. Onde é que nós vamos chegar? Na Canaã celestial. Então, a história da humanidade é simbolizada na história do povo de Israel. E várias outras coisas, de maneira geral, assim, a gente só pode pegar já, também é fruto dessa análise de símbolos, como é que Deus ensinava através de pequenos detalhes, né, para a gente aprender. E qual foi o último acontecimento antes da libertação do povo? Não foi o sacrifício? Não teve que os filhos, né, primogênitos morrerem para que o povo de Israel fosse libertado? Então a gente vai vendo esse simbolismo. Então a gente até passou aqui, quando o povo ele passa pelo Mar Vermelho, ele passa por uma nova vida, ele tem é como se simbolicamente falando a gente tivesse uma reestruturação. Então os símbolos vão estar trazendo sobre isso. A gente não vai ficar abordando todos esses símbolos aqui hoje, infelizmente, porque é um assunto que a gente fica pulsando aqui para conversar, mas a gente não tem tanto tempo. Mas sobre os exemplos, olha que legal que a lição traz aqui, o comentário diz assim, ó: o exemplo do antigo Israel é apresentado como advertência ao povo de Deus, a fim de evitarem a incredulidade e escaparem à sua ira. Se as iniquidades dos hebreus tivessem sido omitidas dos registros sagrados, sendo contados apenas suas virtudes, sua história deixaria de ensinar-nos a lição que ensina. Então, didaticamente, além dos símbolos que nos foram trazidos pelas Escrituras, nós também temos a forma como o povo abriu mão de entender esses símbolos como deveriam ser entendidos, e como isso levou eles ao pecado e levou eles à perdição, né? No sentido de não ingressar em Canaã quando deveria ter ingressado. Então, e uma série de outras questões que aconteceram lá atrás, e que a gente tem como história para quê? Para que não seja reproduzido aqui na frente, e para que quando Jesus voltar, todos nós, subamos junto para o céu. Acho que esse é o nosso principal objetivo. A gente anseia por isso. E aí, volta ao título da lição, né? Por que muitas vezes a gente acaba sendo direcionado por outro caminho? Porque talvez o descanso que nós estamos pensando que é o descanso necessário para a nossa vida não é o descanso que Deus quer trazer. E daí eu até vou convidar o Elton para falar um pouquinho sobre essa questão do descanso, porque muitas vezes, né, Elton, a gente tem pensado num descanso como uma questão oposta ao cansaço, né? Por que eu preciso descansar? Porque eu estou cansado.
Então a vida está sendo muito carregada, a gente está muito atribulado, mas o descanso de Deus, ele traz uma conotação um pouquinho diferente, não é assim? Conta um pouquinho para nós aqui. Eu percebo pela Bíblia que o descanso em Deus é uma satisfação nele, né? Retomando a história de Israel, eles tiveram a oportunidade de entrar na terra, e Caleb e Josué trouxeram as informações, mas foram ali vencidos pelo desânimo dos demais. Mas eles foram ousados naquilo que eles acreditavam, e eles tiveram fé que Deus daria para eles a terra. Então, quando você leu agora há pouco, Eduardo, sobre a incredulidade, é quando a gente deixa de acreditar que Deus pode fazer por nós algo, e a gente corre no risco de perder o foco na salvação e na fé. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles perderam o alvo, perderam o objetivo. E quando a gente vê o contexto desse exemplo de descanso, é você ter paz, é você ter satisfação em saber que Deus está conduzindo a tua história e que Ele fará em você a obra dele. Mas Paulo também ele entra com outro ponto aqui, que é o esforço e a obediência. Então nós somos salvos pela graça, mas confirmamos que estamos salvos obedecendo à vontade de Deus e fazendo esforço para isso, porque a nossa natureza é pecaminosa. Não é muitas vezes agradável a nós fazer a vontade de Deus, mas Ele pede, se alegre, se agrade em mim, na minha palavra, na minha vontade, e busque fazer aquilo que eu ensino através da Bíblia, e você será satisfeito e terá paz. Então eu vejo que o descanso é uma experiência na graça de Jesus. Todos os simbolismos apontavam para Jesus, e quando eu aceito a Ele como meu Salvador e Senhor da minha vida, eu encontro essa paz que Ele promete. E nessa tua fala, eu acho que é muito importante a gente ter isso. Todas as vezes, e foi uma lição, né? A gente costuma na igreja adventista falar assim, tem os adventistas de berço, né? Que são os adventistas que já nasceram dentro da igreja, e os adventistas que acabaram chegando, né? Compondo o nosso povo aqui, depois, né? Foram conhecendo, enfim. E uma das coisas mais interessantes que eu aprendi nessa chegada foi a ideia que a igreja adventista me trouxe. Não estou falando que outras denominações não trazem isso, mas enfim, de que toda a leitura que a gente faz da Bíblia, ela tem que apontar para Jesus. Toda leitura tem que apontar para Jesus. Se a gente está lendo um verso em Deuteronômio e não está apontando para Jesus, a gente não está entendendo o que esse verso está trazendo. Se a gente está lendo um verso em Apocalipse e ele não está apontando para Jesus, a gente não está entendendo o objetivo desse verso. E o ritual do sacrifício da mesma forma, tudo isso estava apontando para Jesus, tem que ser apontado para Jesus. O nosso foco tem que ser sempre Jesus. E dentro dessa linha, muitas vezes a gente se perde, por quê? Porque o nosso esforço e a forma da gente entender as coisas desse mundo, ela é um pouquinho diferente, é um pouco de meritocracia, a gente tem que fazer para receber, enfim. E quando a gente olha para Jesus, esse ciclo ele é quebrado. E dentro desse contexto de esforço, tem uma citação aqui do nosso comentário adventista, muito legal, que a lição traz também, que eu gostaria de reproduzir só um trechinho com vocês aqui, que diz assim, o descanso aqui mencionado é o descanso da graça, obtido ao se seguir a recomendação. Esforcemo-nos, que foi o que o Elton trouxe. E aí fala, aqueles que aprendem de Jesus sua mansidão e humildade, encontrarão descanso na experiência de praticar suas lições. E aí aqui, tem até um pastor em Porto Alegre, que quando ele falava alguma coisa que atingia nós diretamente, ele falava assim, para ver se a gente atentava. E aqui aí é uma questão bem particular para a minha vida, e tomara que não seja para a vida de vocês, mas se for, que a gente possa estar aprendendo juntos. Diz assim, não é na indolência, na comodidade egoísta e na busca do prazer que o descanso é obtido. Aqueles que não estão dispostos a dedicar ao Senhor um serviço fervoroso e amoroso, não encontrarão descanso espiritual. Daí que vem o tonhonhonhonhonhon. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente quer fazer do nosso jeito. E aí continua, vou ler só mais um trechinho que diz assim, encontra-se o descanso quando se abandona toda a justificação própria, todo raciocínio partido de um fundo egoísta. E muitas vezes não é o que a gente quer. A gente comentava sobre isso. Quando a gente muitas vezes vem buscar uma denominação religiosa, ou a gente vem buscar a igreja, a gente quer a igreja do nosso jeito. A gente quer saber qual é a igreja que se adapta à nossa realidade. Posso beber? Não posso? Então eu não quero participar da tua igreja. Eu posso não guardar nenhum dia da semana? Então eu não quero participar dessa igreja.
Eu preciso me dedicar a amar o irmão, ou eu posso simplesmente ir na igreja num horário específico durante a semana e depois seguir minha vida como se eu não religioso fosse? A igreja prega isso? Ela fala de algum hábito alimentar? Ela fala de algum modelo de vida, de algum estilo diferente? E aí a gente não quer ouvir isso, porque isso é algo que aos nossos olhos não é algo que traz a justificação. Eduardo, deixa eu contribuir um pouquinho aí com um pensamento que é bem importante. Em primeiro lugar, gente, a palavra esforçai-vos não significa que você vai conseguir alguma coisa por seu próprio esforço, tá? Porque senão bastaria fazer uma penitência, subir 360 degraus de joelhos, sangrar as costas, e estava resolvido o problema, você estaria no céu. Não é nisso que nós acreditamos. Então, se você precisa se esforçar para vir para a igreja, você tem que tomar cuidado, então. Entendeu? Porque quando Deus pede para você alguma coisa, Ele nunca vai pedir aquilo que você não pode dar, aquilo que você não gosta de dar para Ele. Veja bem a diferença. Você tem que gostar de fazer isso para Ele. É isso que Ele vai pedir. Quando você guarda o sábado, você gosta de guardar o sábado. Você ama Deus, você adora Deus. Aliás, a gente tem assistido aqui sermão após sermão do pastor André falando sobre adoração. A questão universal, a bem versus o mal no universo, que começou com Lúcifer lá no céu, é adoração. O assunto é adoração. Então, eu adoro a Deus. E esses símbolos que existem para nós, é para a gente aprender a gostar. Porque também faz parte de você gostar de Deus. Você ama isso, ama fazer isso, né? Então, tem que tomar muito cuidado com esse esforçai-vos. É só isso que eu queria te interromper aqui. Não, vai lá. Bem pertinente, bem pertinente. Afinal de contas, né, é o trabalho do Espírito Santo no nosso coração que traz essa Lembra que nós condição. temos Hebreus ainda, ó. É verdade. E só dentro desse contexto aqui, que a gente aí já trazendo um pouquinho também para o livro de Hebreus, né, que foi alvo da nossa lição aí pelos últimos dias aí, de terça para frente. Quando a gente está falando do descanso, também é importante a gente ter em mente que esse descanso que a gente traz, que é o descanso sabático, né, que trouxe uma certa situação ali, né, que algumas pessoas podem pensar, mas essa é a questão do descanso sabático, não vale mais, isso ainda vale, como é que funciona? Porque não é para o descanso que agora que a gente está falando que é o descanso que vai acontecer quando Jesus voltar. Não sei, Elton, quem é que quer abordar isso aí agora? Eu gosto muito da parte teológica, que é aquela que fala do já e o não ainda. Por exemplo, nós já estamos salvos, mas não ainda, porque Cristo não chegou. Nós já estamos na vida eterna, mas não ainda. Então eu vejo que o sábado, ele é sim um símbolo desse descanso em Deus, futuro, mas ele também, ele confirma o sábado como você cessar de suas obras, do seu ganha-pão, das suas atividades, para buscar aquilo que o Ailton falou, a adoração num dia específico, reconhecendo que Deus é Senhor da sua vida, que Ele é seu Criador, que Ele é seu mantenedor. Então eu começo a viver o sábado já, com o descanso de Deus já, mas não completamente, totalmente ainda. Já um sábado apontando para aquilo que vai ser a nossa vida no céu. Isso mesmo. Quem consegue, ó, uma dica para vocês aqui. Quem consegue fazer com que o sábado signifique um dia no céu, se você conseguir fazer isso, tá ótimo. Se não conseguir, é isso que você tem que buscar. Porque o símbolo do sábado na nossa vida é exatamente essa. Como é que vai ser a vida no céu? Vai ser um sábado aqui. E é importante a gente pensar nessa questão do descanso do ponto de vista do sábado, porque vamos lá, estamos aqui, em tese, acredito que todos acreditam num Deus Criador, né? Um Deus Criador, com o poder que a gente sabe que o nosso Deus tem, ele precisava descansar depois de 6 dias de criação ou não precisava descansar? Será que ele estava cansado? Deus pensou assim, estou muito cansado hoje, vou ter que dar uma descansada, vamos criar um dia, porque foi complicado essa semana. Olha, criar todo esse mundo, para mim, me esgotou. Eu fiquei esgotado. É isso? Eu vejo como uma satisfação de Deus. Ele foi criando e foi vendo, está bom. Fez o homem, está muito bom. E no sábado ele contemplou. Então eu vejo que a contemplação, ela faz parte do descanso, dessa adoração também.
Então ele tem esse dia como um descanso num sentido diferente do que a gente falou. Não é uma contrafação, uma contraposição, antagônico, né, do cansaço. Ele é algo diferente. Então é num sentido mais assim, olha, a obra deu certo, funcionou, agora vamos desfrutar disso aqui. Vamos viver a alegria desse ambiente todo que a gente estabeleceu aqui, que foi estabelecido para a raça humana. E depois disso, quando a gente tem essa questão da saída do Egito, de maneira mais emblemática ainda, a gente tem dentro dos 10 mandamentos que já acontecia isso, mas a gente tem isso de maneira retratada dentro da lei de Deus, essa questão dessa restauração, desse período de refrigério. A gente vive uma semana totalmente atribulada, que nem o Hilton falou, quem consegue de alguma forma trazer esse significado para o sábado é uma bênção. A gente tem a condição de vir aqui, a gente tem a condição de ficar tranquilo, de não ficar preocupado de que ou o chefe vai mandar uma mensagem, a gente vai ter que correr com alguma coisa. Não, a gente está tranquilo, a gente está estudando a palavra de Deus, a gente está louvando a Deus, a gente está congregando com irmãos. E essa ideia, esse conceito que a gente de alguma forma tem esse símbolo para nos ajudar a refletir e retomar. Pessoal, opa, é isso aí mesmo. Deixa eu falar outra coisa, nosso tempo já está acabando, né? Gente, várias denominações, outras igrejas, outras denominações, costumam dizer que esse descanso sabático é um descanso eterno, que ele não precisa ser um dia específico, sendo o sábado esse dia. E isso não é pouca gente que fala, é muita gente. Foi tema da nossa lição, terça, quarta, quinta-feira. Por quê? Porque nós defendemos esse dia da criação como adventistas. Não tem sentido você guardar o sábado se Deus não o santificou, se Deus não o guardou, se Deus não estabeleceu um dia para que a gente tenha uma reflexão sobre ele, sobre a criação. E é o sétimo dia, e o sétimo dia é o sábado. Para nós em português é muito fácil, porque quinta, sexta, depois só não é sétimo porque é sábado. Mas em outras línguas no mundo não tem nada a ver com isso. Dia do Sol, dia da Lua, dia do Saturno, dia do Netuno, dia do Plutão e um dia de Saturno, Saturday, por exemplo. Então, nesse sentido, é mais difícil ainda para eles defenderem que o sétimo dia é o dia de descanso estabelecido por Deus. E nós temos que ter consciência bastante forte, nós adventistas, do que significa realmente guardar o sábado. Quando eu digo eu guardo o sábado, eu aponto para um Deus criador, sabe? Então eu não admito na minha vida que um sujeito venha contar sobre evolução, sobre o mundo que explodiu, sobre não sei o que. Eu não admito isso, porque eu sou criacionista. Ao ser criacionista, eu abro mão de todas as teorias evolucionistas ou quaisquer outras que existam, né, que contraponham o meu ponto de vista de criacionista. E só tem sentido nisso para nós, se nós guardarmos o sábado. É por isso que muita gente que é cristã, que está em alguma igreja que é evangélica, que é cristã de uma maneira geral, tem um certo molejo quando fala de criação do mundo. Não, mas não pode ser em 6 dias, Deus não ia criar tudo isso, não ia dar tempo, são milênios, são não sei quanto. É mais fácil para eles entender isso. Para nós também, você vai dizer, puxa vida, mas pode ser que tenha sentido mesmo. Deus fez tudo só em 6 dias. Mas, gente, se nós abrirmos mão de acreditarmos num Deus criador, não tem sentido o sábado. Não tem mais sentido. E nada faz sentido. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu costumo dizer muito na nossa classe. O evangelho é composto em 4 partes. A gente pode contar a história, pregar o evangelho para alguém. 4 partes o evangelho. Essas partes são criação, queda, redenção na cruz e restauração no céu. Entenderam? 4 partes. Qualquer uma das 4 partes que você tirar fora, ou não, eu vou aceitar as outras 3, não fecha. A lógica não fecha. Nós necessitamos acreditar nessas 4 partes. E é fundamental que creamos na criação. Senão não tem sentido Jesus morrer. Quando o cara fala para você, não, eu acredito em Jesus e tal, mas esse negócio de criação não. Então Jesus morreu por quê?
Então, você vai levando a pessoa, logicamente, ao destruir uma das 4 partes, ele se destrói, porque ele não tem sentido as outras 3. Não tem sustentação. É nisso que nós temos que nos apegar, nós adventistas. Acreditamos no Deus Criador, acreditamos no sábado de descanso, que apontava para o céu, e acreditamos nesse problema todo que o mundo está passando inteirinho, porque tem um sentido isso. Nós vamos voltar a habitar aquilo que Deus fez, o plano original de Deus de montar um planeta, de montar um universo feliz, alegre, sorridente, sem pecado. Ele existe ainda. O plano de Deus não acabou. Ele existe. Nós somos uma exceção do plano. E é por isso que nós temos que acreditar na restauração. Falei demais. Pessoal, mas foi muito bom participar com vocês aqui. A gente pede que a gente vai colocar o link aqui também para que a gente possa informar, né? Como tem sido a nossa saúde espiritual com relação ao relacionamento, missão. É muito importante nós como igreja termos essa referência para saber como que a gente pode ou não melhorar, né, as nossas abordagens com relação às nossas ideias aqui, formas de conduzir a nossa escola sabatina. Então aqui está o QR Code, então a gente pede que você entre aqui, preencha. Se você ainda não tem classe, também pode estar entrando em contato com a gente. E mais uma vez vou deixar um recadinho especial para vocês: entrem em contato conosco, se vocês tiverem interesse em estudar sobre esses símbolos do antigo Israel, entre em contato pelo WhatsApp da igreja, que nós vamos estar criando um grupo de estudo para que a gente possa estar nos auxiliando dentro dessa construção. Vamos só fazer uma oração para fechar aqui? Elton, por favor, pode fazer a oração? Sim, oremos. Querido Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelos exemplos que deixaste para nós, e que nós os sigamos para nosso benefício, também para o conhecimento da Tua vontade, e assim estarmos contigo eternamente quando voltares aqui para buscar a cada um de nós. Querido Deus, nos aquieta o coração, nos dá paz, tranquilidade, que aproveitemos o sábado como um dia de descanso. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.